Ora, muito bom dia desde a Califórnia, muito boa tarde para outras partes dos Estados Unidos, da América, do Canadá, do Brasil e, obviamente, também em Portugal continental, onde está o nosso convidado deste segmento que nós tentamos fazer uma vez por semana, da nova Azores Diaspora Media Alliance, a aliança, portanto, que tem a ver com os órgãos da comunicação social da diáspora e dos Açores. É com muito gosto que, portanto, dou as boas-vindas ao nosso convidado, o Igor Lopes, desde Portugal continental e, portanto, em viagem e, como poderão ver, virtualmente à Universidade Estadual da Califórnia em Fresno, e esperemos que este convite e esta presença virtual, numa oportunidade, portanto, breve, esperemos nós que seja, portanto, presencialmente, porque seria muito bom tê-lo aqui a falar da nossa comunicação social da diáspora. Igor, muito boa tarde aí, dia de chuva, bom dia desde a Califórnia. Boa tarde, Inês. Muito obrigado, em primeiro lugar, pelo convite. É uma honra estar aqui com você. Queria deixar de antemão um abraço especial aos amigos da Califórnia, da América do Norte, sobretudo os açorianos, açores-descendentes. Dizer que sim, estou aqui em Portugal continental, estou a poucos minutos, estou entre Porto e Braga, portanto, o tempo não está assim tão bom, mas estamos aqui numa conexão muito importante. E só para deixar claro, eu estou com o carro parado, por isso a ausência do cinto de segurança, não se preocupem, vamos tocar a conversa aí com toda a disponibilidade. Exato. E vamos, portanto, a saber primeiro, se não se importa, de uma breve nota biográfica, digamos assim. Portanto, quem é, portanto, o Igor Lopes, a sua ligação, portanto, obviamente brasileiro, portanto, mas a sua ligação a Portugal, aos Açores, e uma breve sinopse também do seu trabalho no jornalismo. E o que é que o levou? Pois. Ok. A minha família, eu nasci no Rio de Janeiro, em 1980. A minha família é toda de origem portuguesa, razão pela qual desde 1 ano de idade eu tenho a dupla cidadania, brasileira e portuguesa. Ah, ah, os meus avós maternos são da região de Armamar, no distrito de Viseu, em Portugal continental, e meu pai, né, ou seja, a parte paterna, ela é de Vila Real, Trás-os-Montes, muito pertinhos dos outros, só que meu pai e minha mãe se conheceram somente no Rio de Janeiro, numa tarde de dança folclórica na Casa do Porto, do Rio de Janeiro. Lá se conheceram e eu fui fruto desse acaso, desse amor, né? E a minha vida foi sempre muito ligada entre Brasil e Portugal, continental sobretudo. Eu me recordo do esforço dos meus pais, como minha mãe já nasceu no Brasil, mas meu pai como imigrante, meus avós, de juntarem, trabalharem 1, 2 anos, juntarem aquele dinheiro para passarem uns dias de férias em Portugal durante o verão, apostando sempre na época das cerejas, né? Que era uma época que eles gostavam muito. Então, minha vida foi sempre entre Portugal e Brasil. Como é que os Açores entram na minha vida? Nós tivemos a oportunidade de estar juntos nos Açores, num congresso voltado para jornalistas, e na altura, quando surgiu esse convite, né, entre 2015 e 2016, se não me engano, quando recebi o convite, falei, bom, agora eu vou conhecer o último cantinho de Portugal que eu não conhecia, porque pelas raízes que eu tenho, eu conhecia Portugal de cabo a rabo, continental, a Madeira, faltava-me de facto os Açores. Não era um destino que estava digamos, na linha de frente, para a gente sempre, com um pouquinho de tempo que de Portugal, de ficar fazendo essa viagem. A verdade é que assim que eu cheguei aos Açores e conheci algumas das ilhas, eu me encantei. Então eu saí de lá com um propósito muito claro. Eu vou escrever um livro sobre os Açores. E 1 ano depois, eu estava lançando meu quinto livro, o primeiro sobre os Açores, que me mostrou que eu tenho mais a ver com os Açores do que qualquer outra coisa. Sou apaixonado não só pelas paisagens, como a sua gente, mas também com o percurso que o arquipélago faz de posicionamento como estratégia global, como ligação a Portugal continental e como ligação com o mundo, né? Os Açores, quem olha para os Açores hoje vê que os Açores têm uma vida própria. É um arquipélago que não depende muito dessa nomenclatura de ser um território português, não é? É, como é que eu caí no jornalismo? Justamente por essa minha vontade de contar histórias. Eu tinha um desejo desde muito pequeno de trabalhar com comunicação, acabei me formando em jornalismo, em comunicação social e jornalismo no Rio de Janeiro. Depois vim para Portugal, perdão, vim para Portugal
e fiz mestrado em comunicação e jornalismo na Universidade de Coimbra, fiz uma pós-graduação em comunicação mediática contemporânea na Universidade de Santiago de Compostela e fiz uma outra pós-graduação na Universidade de Guadalajara, no México, em gestão de redes sociais e comunidades para jornalismo. Hoje, eu sou doutorando em ciências da comunicação pela Universidade da Beira Interior, que fica na Covilhã, e por isso que a minha base, também a base do meu trabalho é na Covilhã. Profissionalmente, eu sou escritor, como a gente já abordou, tem alguns livros que começaram a conectar Brasil e Portugal, hoje já conectam União Europeia e Mercosul, eu já começo a fazer essa conexão, que é muito importante para mim. Tenho uma agência de notícias chamada Agência Incomparáveis, que o trabalho dela é produção de conteúdo sobre as comunidades portuguesas espalhadas em todo o mundo e distribuição para os órgãos de comunicação parceiros, né? E trabalho para algumas agências de notícias também que cobrem muito do que é o cotidiano das comunidades portuguesas e luso-brasileiras. Onde é que está o nosso público? Sobretudo Europa, Europa Central, Leste, Portugal, Ilhas, América do Sul, América do Norte e países de língua portuguesa em África. Tenho também a oportunidade de ter um podcast na RDP Internacional chamado Rumo ao Sul, que vai agora no segundo episódio. Estou muito feliz com essa oportunidade. E vamos fazendo o possível para conectar essa imensidão de gente aí que fala a língua portuguesa. Obviamente que é uma ponte natural entre o jornalismo e a publicação de livros e a escrita, se bem que muitos jornalistas não o fazem, mas é uma ponte natural. O que é que levou Igor, portanto, a escrever o primeiro livro, e a que temáticas é que se dedica essencialmente nos seus livros? O que me levou a escrever os livros, sobretudo, eu vou usar aqui um jargão, é liberdade. Eu, dentro de uma obra literária, eu tenho um espaço, um esboço, uma forma, uma narrativa de trabalhar diferente do jornalismo. O jornalismo, a gente sempre tem aquela preocupação fundamental de informar, o quanto mais rápido, melhor, né, para cativar não só o leitor e também dar espaço para que ele conheça outros temas. No livro, não. No livro, me permito viajar um pouco mais na temática. Vou dar um exemplo do livro dos Açores, que foi o meu quinto livro. É um livro, eu sempre escrevo livros-reportagem. Não são romances, não são livros, tem uma dose de investigação, mas são livros-reportagem. O que é um livro-reportagem? Eu pego um tema jornalístico e destrincho ele com uma narrativa mais aprofundada. No caso do livro dos Açores, eu entrevistei os principais players, os principais dinamizadores, responsáveis políticos, privados da região do arquipélago dos Açores, para promoverem o que são os Açores. Por que eles são apetecíveis? Por que se deve trabalhar, investir, estudar nos Açores? O que esse arquipélago ali formado por 9 ilhas no meio do Atlântico tem para oferecer ao mundo? Então, todos os meus livros têm um pouco dessa temática. O último agora foi sobre as festas da agonia em Viana do Castelo e como é que essa festa, mesmo sem as pessoas terem muita ideia dela, ela tem um formato que é celebrado na América do Sul em momentos isolados, que são a festa da agonia. Então, eu faço esse paralelo de como é que a Viana do Castelo consegue internacionalizar sua marca, promover a imagem de Portugal e como é que ela chega aos 4 cantos do mundo. Então, o livro me dá essa liberdade, esse espaço. E, além disso, é mais um meio da gente valorizar a língua portuguesa, que a gente tanto gosta. E também, eu faço uma coisa no livro que talvez academicamente as pessoas possam questionar, mas eu utilizo o livro, eu aposto muito na escrita baseada no novo código do acordo linguístico, né? Claro, claro. Mas só respeitando e bastante bem aquelas vicissitudes que existem na língua falada ou no português sul-americano, no português europeu, ou alguma expressão, obviamente, quem está na América do Norte e África. Então eu tenho aquele espaço para que eu use uma narrativa que promova Portugal no mundo. É essa a ideia fundamental. Exato, e o que nós aqui nos Estados Unidos chamamos creative non-fiction. Portanto, é essencialmente o que você faz. Portanto, é creative non-fiction, é criativo, como a ficção é, mas só que não tem a mesma liberdade da ficção, mas tem liberdades que o jornalismo não tem e tem outras, portanto, outros aspectos literários também. Falamos também um pouco, mas antes de falar da sua agência e do seu trabalho na agência Incomparáveis, não é? Eu queria falar um pouco sobre a própria diáspora. Portanto, o Igor tem uma vasta experiência através do jornalismo, através da sua escrita criativa.
através das suas viagens, através dos seus contactos, portanto, nós seguimos-lo, aqueles que o conhecemos, seguimos-lo através das redes sociais, e hoje está aqui, amanhã está ali, e portanto, como é que vê as diásporas, inclusivamente a diáspora, portanto, portuguesa no Brasil, se pode chamar bem diáspora, mas ao fim e ao cabo também tem a semelhança da língua, as outras não têm, não é? Aquelas que estão na América do Norte, a língua vai-se perdendo, infelizmente, mas nem sempre. Como é que como estudante deste fenómeno, como, portanto, pesquisador deste fenómeno, como é que tem visto a diáspora portuguesa, portanto, no mundo, e podemos centrar no Brasil, mas em outras partes, e também como é que vê uma coisa que preocupa muita gente, na nossa diáspora, como sabe, que é o relacionamento Portugal-diáspora. Obviamente, os governos mudam, mas os relacionamentos têm que existir, as personalidades podem mudar. Hoje temos secretário de Estado A, amanhã teremos secretário de Estado B. Como é que você vê agora que está, e desde um ano de idade tem tido sempre ligação a Portugal, mas como é que vê a sua perspectiva da diáspora e a sua perspectiva de como é que os poderes, particularmente o poder institucional em Portugal, via diáspora? Que é uma queixa que muita gente na diáspora tem, que não recebemos, portanto, os apoios, e não só em termos económicos, vários, que deveríamos receber. Qual é a sua perspectiva nessas duas facetas? Diniz, eu costumo utilizar uma frase que está longe de ser minha, eu sinceramente não sei o autor, mas eu acho ela fundamental nesse sentido. Portugal é a sua diáspora. Portugal fundamenta-se muito naquilo que são as experiências da sua comunidade fora do país. Isso é inegável, indissociável, isso é histórico. E é assim que tem que ser. Quem deixou Portugal para construir a sua vida não construiu apenas um patrimônio, estendeu o legado de Portugal por entre os mares, por entre os continentes. Não estou falando da parte histórica, estou falando de 30, 40 anos para cá, né, pelo menos. Então, eu acho que as políticas voltadas para as comunidades portuguesas, hoje em dia, eu avalio até que são mais eficazes e são mais centradas. Obviamente que eu tenho a mesma preocupação que você tem, que os colegas têm, de quando mudar o governo, será que vai continuar? Será que vão melhorar? Será que vão piorar? Acho que o governo de Portugal tem que olhar para as comunidades de uma forma linear, ter uma política baseada na valorização das comunidades que seja transversal a todas as áreas governativas e que valorize as comunidades que estão fora de Portugal. Não adianta valorizar as comunidades dentro de Portugal, elas não estão dentro de Portugal. Fora de Portugal é que essa vida associativa acontece. Eu fui criado no Rio de Janeiro, como a gente já referiu. Para mim foi muito cômodo ser um luso-descendente no Rio. Por quê? Mesma língua, adoro bacalhau, gosto de folclore, tinha tudo muito próximo de mim, a cultura. Meu vizinho era português, o dono da banca de jornal dos quiosques era português, o dono da padaria que tinha um pão tão gostoso no bairro era português. Para mim foi cômodo demais ser luso-descendente. Agora, eu fiz uma viagem até o Uruguai e a Argentina, tive a oportunidade, felicidade de lançar um dos meus livros nesses dois países, e, e realmente é de louvar, e mesmo aconteceu comigo nos Estados Unidos em viagem, contactei parte da comunidade portuguesa, obviamente, mais para os lados de Nova York, e ali mesmo perto de Las Vegas, que eu não fazia ideia, tem muita comunidade também que vive. E o quão difícil é você manter essa originalidade na Portugalidade com a ausência da língua. E quando eu entro numa casa portuguesa em Buenos Aires, numa casa portuguesa em Montevidéu, vejo aquelas crianças, luso-descendentes, dançando vira, o folclore, sem saber sequer o que estão a cantar na música, isso para mim é Portugalidade, porque elas têm no sangue esse amor pelas raízes. E quem incutiu isso nelas, muitas vezes não são os pais, é o sentimento que já vem aflorado. Então, tudo que é política voltada para as comunidades portuguesas tem que levar em conta esse distanciamento, a fragilidade do contexto da proximidade com a língua, porque não é falar a língua portuguesa que vai dizer se você é um bom português, ou mau português, ou um bom descendente ou não. Isso é apenas mais uma ferramenta. Está a par e passo com a saudade, que é outra ferramenta, está a par e passo com os investimentos, que é outra ferramenta, né? Você pode fazer investimentos em Portugal na diáspora falando outra língua qualquer, mandarim, falando russo, pronto, falando outra língua qualquer, né? Então, acho que essas políticas do governo de Portugal para as comunidades têm que se centrar nas comunidades. Não basta ter projetos, protocolos que o governo anuncia, que são benéficos para as comunidades, e acontecer como aconteceu há pouco tempo, quando o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafofo, esteve em viagem oficial ao Brasil, passou por diversas cidades, e as reclamações eram duas e eram as mesmas que eu escutava há 20 anos.
Não sabemos que apoios existem para as casas portuguesas e temos problemas na área consular. O exercício de cidadania, quando é prejudicado, afeta a diáspora. Então, é muito isso que eu acho que os colegas também pensam, e eu queria deixar essa minha opinião. ah, as políticas têm que ser transversais para auxiliar o exercício de cidadania dos portugueses, que estão fora de Portugal. Daí também a necessidade de agilizar o voto, porque não se discutiu o voto eletrônico, e a gente aí entra em outra matéria, que os especialistas falarão melhor. Mas é aquilo, a gente tem que sair um pouco dessa comodidade. Para mim, foi muito fácil ser luso-descendente, né? A língua portuguesa está muito presente, mas há de se valorizar, por exemplo, quem está aí perto de você, que às vezes fala uma, duas palavras em português, mas que tem um amor fundamental por Portugal, aposta nas raízes e valoriza aquilo que é a cultura lusófona. E você acha que Portugal entende isso? Quando digo Portugal, portanto, os poderes portugueses entendem esse valor da diáspora, porque a queixa que eu também ouço deste lado, como você no Brasil e em outras partes, né, na América do Norte, onde tenho viajado também, e na Europa, outros países fora de Portugal e na América do Sul, como falou, a Argentina, a Uruguai, entre outros, as queixas são sempre as mesmas, para além dessas duas, obviamente que são presentes e são transversais a todas as comunidades, e particularmente os serviços consulares. Eu concordo e foi muito bom ouvi-lo dizer essa realidade. Se a pessoa não puder exercer o direito da sua cidadania, portanto, sem ter muitas dificuldades, obviamente, e particularmente no mundo americano, vai optar por outra, não é só. E não vai cultivar a cidadania de origem, ou dos pais, ou que conseguiu através dos pais, ou dos avós. Portanto, você acha que o poder político português, na sua, independentemente de partidos, não é político partidário, mas político de governo, independentemente da cor política, tenho noção de facto disso que você disse no princípio, ou seja, da valorização e da importância da diáspora. Ou seja, eu penso, e falo apenas da diáspora que conheço, que é a da América do Norte, que Portugal, que ela continua subaproveitada. Portanto, há muitas coisas que não estão a ser aproveitadas por Portugal. Ainda hoje, nos Estados Unidos, fala-se de Portugal basicamente por duas razões apenas, há outras, mas maioritariamente por duas razões. Uma é, obviamente, a comunidade portuguesa aqui, que é uma comunidade de quase 2 milhões de pessoas e que tem algum poder político, económico e social. E segundo, a base das lajes que os americanos têm no arquipélago dos Açores. Portanto, são as duas razões que se fala de Portugal nos Estados Unidos. Mas há outras, e a minha pergunta é o que é que você vê em várias partes do mundo? Acha que a diáspora concorda, parcial, totalmente ou não, com este princípio que muitos conterrâneos nossos aqui fora, aqui nos Estados Unidos, me dizem, que é que Portugal não está a aproveitar bem, no bom sentido da palavra, aproveitar a sua diáspora? Eu acho que é um caminho ainda muito longo de nível se fazer, muito longo, que outras gerações verão talvez o resultado. O que eu posso dizer, e é bem da verdade, sendo justo com a nossa profissão, com as nossas experiências, acho que Portugal, até em termos governamentais, e a mim pouco me interessam os grupos que estão estabelecidos, eu não sou político, não tenho ligação nenhuma, então estou muito à vontade para falar. Me parece que Portugal está um pouco mais vocacionado para essa valorização. O problema é quando a gente começa a discutir as comunidades. Se você reparar, a palavra diáspora, a palavra comunidade portuguesa, a palavra imigrante, ela está muito ligada a fenômenos eh, mais teóricos. Por exemplo, como é que se fala muito da comunidade portuguesa imigrada na Europa? Quando começam a fazer o levantamento das remessas financeiras que chegam a Portugal, de onde elas vêm, dos imigrantes. Sobretudo Suíça, Alemanha, Luxemburgo, e as comunidades portuguesas ganham os jornais. Imigrantes, envio de remessas, bate recordes, aí a comunidade já começa a ter corpo. Quando é que a comunidade da América do Sul começa a ter algum corpo, a ser falado, quando há problema nos postos consulares, quando a Venezuela passa pelos problemas que passa até hoje, por exemplo, o consulado de Valença já tem uma nova cônsul destacada para lá, mas ainda está com ausência do corpo diplomático atuante. Ah, então, falta ainda saber quando a comunidade é importante. Eu acho que ela é valorizada e enxergada pelo Estado, de fato. Mas em que momento? No momento em que se avaliam as remessas, no momento em que se faz um censo em Portugal para saber a população, e aí importa dizer quantos de nós estão fora de Portugal?
Acho que a comunidade tem que ter uma agenda, sabe a agenda setting do jornalismo? Nós temos que ter essa agenda voltada para as comunidades também. Discutir as comunidades, avaliar sempre onde está onde é que estão os percalços dessa comunidade, como é que se pode auxiliar. Você falou muito bem, e como é gostoso trabalhar a parte da diáspora, porque ela não é igual no mundo todo. A diáspora que eu narrei no Uruguai, na Argentina, é diferente da do Brasil, por sua vez é diferente da América do Norte, com uma ligação muito mais profunda ali ao arquipélago dos Açores. O pessoal da Venezuela, que ainda ontem eu entrevistava, uma fundação que ensina a língua portuguesa com um trabalho fantástico na Venezuela, e a ligação deles é toda com a Ilha da Madeira, porque essa migração foi muito para lá. Eu tenho a oportunidade, Diniz, a gente não falou isso no início, eu sou coordenador de redação do jornal Gazeta Lusófona, que é o único em língua portuguesa impresso em escala mensalmente na Suíça. Então, já é uma comunidade completamente diferente. Tem um apego muito grande à valorização do movimento associativo, da imagem de Portugal, e manter o padrão de aceitação da comunidade portuguesa na sociedade suíça. Por que um secretário de Estado, quando vai visitar um país europeu, ele tem a possibilidade de participar de um congresso cultural, e quando vai à América do Sul, fica restrito apenas a ver o ótimo trabalho feito nas associações do ponto de vista folclórico? Somente. Entende o que eu quero dizer? Há um manancial de oportunidades. Né? As pessoas, hoje em dia, têm um carinho muito grande com Portugal. Portugal soube trabalhar aquilo que é a sua imagem internacionalmente, soube trabalhar, essa é uma verdade, e já está atraindo muitos investimentos. A gente tem aí, por exemplo, o programa Regressar, que é um programa do governo português, que está com uma pujança nova também, e está atraindo investimentos, pessoas que querem migrar de uma forma mais organizada. Então, respondendo, acho que há sim um incentivo em se valorizar a comunidade portuguesa, a diáspora portuguesa, mas eu acho que tem que ter uma agenda própria para isso. Não pode ser quando há uma viagem oficial, não pode ser quando há o 25 de abril, não pode ser quando há o 10 de junho. Tem que ter uma agenda mais específica para essa comunidade. E a partir daí acho que a gente vai ter avanços significativos. Exatamente. Queria falar um pouco, portanto, da sua agência, da agência, portanto, como é que começou essa ideia? É uma agência, portanto, muito específica, portanto, e que dá grande ênfase à diáspora, e se não se importa, enquanto nos dê uma explicação, eu posso partilhar aqui a minha tela, com imagens da própria agência para as pessoas terem, portanto, essa informação Claro, e saberem que está online, não é? claro. A agência, ela, em verdade, já existe há cerca de 17 anos. Ela nasceu como um projeto pessoal, e eu explico já o nome. Ela é a Agência Incomparáveis, porque eu sempre defendi que a ligação Brasil e Portugal é incomparável a qualquer outra ligação que se possa ver entre nações. Isso é um protecionismo meu, tem a ver muito com as minhas raízes, né? Mas a agência nasceu nesse sentido. O que a gente promove na agência? As comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. Por isso a importância do que eu havia dito no início, que a gente chega à América do Norte, América do Sul, Portugal, ilhas, Europa Central e já uma parte do leste e os países de língua portuguesa em África. A gente valoriza muito o que está sendo feito pelas comunidades portuguesas, pelas comunidades luso-brasileiras e pela diáspora açoriana também. Temos um conjunto de parceiros que nos ajudam a manter esse projeto, mas também nós não ficamos restritos às fronteiras da agência. Tanto é que o Diniz tem prova disso, os colegas também, muito do conteúdo que é estratégico das comunidades portuguesas que a agência produz é disparado de forma gratuita para outros órgãos de comunicação da diáspora. Naquilo que é um follow, que é um segmento do que eu acho que nós temos que ser unidos para comunicar Portugal fora de Portugal. Acho que esse é o nosso papel enquanto membros da comunicação social da diáspora portuguesa. Há uma outra realidade que eu também gostaria de nós abordarmos, agora já na parte final da nossa conversa, que tentamos manter em cerca de 30 minutos, e é a sua questão, portanto, da sua escrita, dos seus livros publicados. Muitas vezes os autores da diáspora, mas obviamente que o Igor tem tido uma relação muito próxima com Portugal, mas os escritores da diáspora queixam-se de não terem portanto, a mesma oportunidade, ou o mesmo carinho, ou outra coisa qualquer que, conforme queiramos, portanto, definir, aqui os autores residentes em Portugal. Mas no seu caso, por aquilo que nós podemos verificar nas redes sociais, nos jornais, nas rádios, nas televisões, o Igor é tão
Acho que os seus livros não têm problema nenhum em serem vendidos e conhecidos em Portugal, como no Brasil, como em outras comunidades da diáspora. Como é que vê esse relacionamento da sua escrita com Portugal e para si tem sido fácil ou tem sido poderá não ser fácil, mas fazível, pelo menos, publicar os seus livros e ser considerado como um escritor que vive no Brasil, mas poderia viver sempre em Portugal continental, ou nos Açores, ou em outra parte da nossa diáspora. Como é que vê Verdade. essa relação diáspora escrita? Muito boa pergunta, porque a gente pode explicar um pouquinho dessa dinâmica. Eu comecei a escrever, meu primeiro livro foi em 2016, agora eu estou caminhando para o 8º livro e sou muito feliz de ter escrito. Agora, a verdade, ela é muito dura às vezes, não é nada fácil, nada fácil. O meu primeiro livro foi sobre uma fadista portuguesa de Castro Daire, no distrito de Viseu, que mora no Rio de Janeiro só há 60 anos e que já tinha uma casa de fados portuguesa muito famosa no Rio de Janeiro, que já não existe, e quem se apresentava lá aos fins de semana eram só uma senhora chamada Amália Rodrigues e um Carlos do Carmo, não sei se os amigos vão ter referência. E quando eu vi a história daquela mulher, eu falei, pá, isso aqui tem que ser organizado, esquematizado. E eu fiz o livro. Fiz entrevistas com ela durante um ano, vim a Portugal 2 vezes, tudo com investimento próprio. Todos os meus livros têm um investimento muito próprio. Eu vou explicar. Nesse primeiro livro, quando o livro ficou pronto, eu fui até uma editora no Brasil, uma das maiores editoras, e que abria espaço para os novos escritores. E a pergunta que me disseram era: Igor, sim, a gente edita o teu livro sem problema nenhum, mas em que universidade você dá aulas? Eu falei: olha, infelizmente, nesse momento eu não dou aulas em universidade nenhuma. Então, para nós não tem interesse. Os escritores conosco só aqueles que estão ligados à academia. Eu lá dei o meu jeito, arranjei um apoio e imprimi o livro. O segundo livro, eu fui cheio de confiança. O primeiro tinha sido um sucesso, graças a Deus. Eu fui cheio de confiança com o segundo livro debaixo do braço, numa outra editora. Olha, agora eu quero editar o livro. Igor, sem problema nenhum. Quantos milhões de seguidores você tem nas suas redes sociais? Eu falei, pô, eu tenho bons seguidores, não são milhões. Para nós não interessa, então. Então, Diniz, a partir daí, eu comecei a fazer a média dinâmica. Eu escrevo os livros que eu acho que são temáticas que tem que ter que tem contributo entre as comunidades. Eu providencio a recolha de algum apoio, né, financeiro mesmo, para que o livro se materialize, e faço o lançamento de acordo com o que é o meu público já segmentado. Né? Por exemplo, dos Açores, que é uma temática mais próxima aqui de nós, eu tive a oportunidade de já apresentar o livro em 9 cidades. A última foi agora na Ilha Terceira. Né? E se Deus quiser, esse ano ainda no Brasil completo a 10ª cidade para a gente ficar em grande, com os Açores espalhados pelo mundo inteiro. Então, sempre foi uma ideia eu conseguir um apoio para que o livro se materialize. Agora, o meu trabalho, o meu tempo, a parte intelectual, mesmo vendendo todos os livros, você há de convir que não dá para tirar dali todo o investimento que foi feito. Então, o livro, para mim, não é um produto, digamos, final. Ele é o meio para que as pessoas conheçam ainda mais os projetos que a gente desenvolve, tanto na agência como em outros escalões de acontecimento. O livro é uma paixão. Né? Se eu conseguir, com cada edição, não ter prejuízo do ponto de vista financeiro, obviamente, eu já fico satisfeito, mas não é uma realidade. Eu agora estou com um livro da Festa da Agonia, que eu havia dito. Nós fizemos um lançamento em Viana do Castelo, botamos mais de 250 pessoas com autoridades, etc. e tal, durante as Festas da Agonia, na biblioteca. Foi fantástico. Eu tenho convites para apresentar o livro agora na Europa e no Brasil, e estou com problemas para viabilizar uma segunda edição do ponto de vista financeiro, porque são livros que recorrem muito a imagens, um acabamento que faz com que a obra fique. Então, assim, para dar uma contextualizada, eu hoje produzo os meus livros com um público específico, né, dentro daquele aporte financeiro que é possível fazer, mas o mais importante, a mensagem que eu queria deixar aqui, é não deixar de fazer. Eu estou escrevendo um novo livro agora, que eu posso adiantar para você, que é sobre a importância da Casa dos Açores no Brasil como promoção do nome dos Açores no mundo. É um livro com apoio da Direção Regional das Comunidades, obviamente que é um apoio muito importante, mas é um apoio que às vezes é 5, 6% do valor do projeto,
mas é fundamental porque ele dá o gozo de saber, bom, então olhar para o meu trabalho. Isso é importante, né? Então, estamos nesse processo, né? Tem um outro livro que está pronto no Brasil, que é um livro que eu escrevi sobre como a música aproxima Brasil e Portugal. Musicalidade, luz e brasilidade. Eu conversei com os principais nomes que, ao longo dos últimos 60 anos e até os 200 anos de independência do Brasil, movimentaram o cenário cultural musical, né? Então, são livros que a gente depende muito de apoios, porque eu sinceramente, estou pouco disponível para entregar a minha obra a uma editora, que depois não vai olhar para aquilo com o carinho que a gente olha. Cada livro que eu entrego a um leitor que quer comprar de mim, que quer adquirir essa obra de mim, para mim ele está dizendo, olha, eu confio no que você está escrevendo. Isso para mim tem um valor que euro nenhum ou dólar nenhum paga, né? Então, explicando um pouquinho é isso. Hoje é feito já sob demanda, tem outros projetos literários pela frente, tem um agora novo que vai sair com apoio do Gazeta Lusófona, em parceria com um amigo meu, escritor Adélio Amaro, que é o diretor do Gazeta Lusófona, que é sobre as linhas orientadoras de etnografia em Viana do Castelo. É voltado mais para o público da Europa. Então, a gente tenta, dentro da literatura, explorar alguns temas, mostrar para a comunidade portuguesa a importância dela, do ponto de vista acadêmico, estrutural, informativo, jornalístico, mas dentro daquilo que é possível em termos de viabilidade financeira, né? Não dá, não são livros que vendem como Harry Potter, por exemplo. Pois, obviamente, mas são importantes para a aproximação de Diaspora-Portugal e entristece-me pessoalmente que os governos de Portugal não tenham uma política, portanto, direta para essas publicações, porque sem essas publicações não, nunca haverá, portanto, essa ligação que nós todos queremos. Eu sei que não podem representar, essas publicações não podem representar, todos nós sabemos, 30 ou Claro. 40% do orçamento, mas deveria haver um fundo e de uns bons milhares de euros por ano para projetos dessa natureza. E Sim, infelizmente, como você acabou de dizer, há um valor mínimo neste projeto dos Açores, porque os Açores sim, também é um espaço muito mais pequeno, sim. mas não há na realidade uma verba na Secretaria, portanto, das Comunidades Portuguesas, eh, para a publicação de livros, independentemente de quem acabe por os Exatamente, publicar, porque exatamente, muitas vezes o dinheiro vai para uma editora e não vai para quem tem outra forma de publicar livros, não é? Ehm, especificamente. Mais direto. E isso entristece-me porque isso é um trabalho, como você acabou de dizer, é um trabalho duro e é um trabalho que se faz, obviamente, por amor à camisola, mas poderia ser muito mais facilitado com alguns apoios. Sim, não, exatamente. Eu cheguei a procurar algumas entidades na altura, por exemplo, o Instituto Camões, e fui sempre muito bem recebido, fui acolhido, mas de fato não há uma componente disponível nesse sentido. Então a gente acaba que fica um pouco também refém, não se deixa de fazer, né, mas fica refém de procurar outros aportes, outras ajudas, Claro, até do âmbito privado, né, que tem claro, gente que apoia, não é? claro. E isso é que é importante. Agora, a mensagem que eu daria é, hoje, com tantas componentes digitais, para as pessoas não deixarem de fazer. Eu ainda gosto muito do livro impresso, porque muita da comunidade que acompanha a gente, Vinícius, você sabe, são pessoas já com uma idade avançada, que tem aquele carinho, e é gostoso folhear o livro, né, em papel, e ter aquilo já até como um bibelô. Agora, o dia que eu não conseguir fazer isso em formato impresso, não deixarei de fazer, utilizarei o digital. Aliás, Claro, tudo caminha para esse lado. O importante é a gente deixar esse legado. claro, O importante é que amanhã a pessoa queira ter referência de um tema, bom, alguém escreveu sobre isso, claro, claro, seja o que for, né? claro, claro. A escrita é importante e é Exato. através de palavras e da comunicação que as comunidades interagem. O caso dos Açores é muito interessante, porque a gente, quando conversa com o governo açoriano sobre alguma prática de valorização dos Açores, eles são todos ouvidos para nós. Isso é uma coisa inegável, né? A gente tem a direção de regional das comunidades escuta o projeto que a gente tem a apresentar e também são muito retilíneos naquilo que são os apoios e as apostas que eles podem fazer nos projetos, né? Por isso que eu deixei claro, às vezes a porcentagem ali para mim significa 100% do projeto pelo carinho que foi tido Claro, em ouvir aquele projeto, em saber a importância dele. pois. Agora o trabalho, pronto, a gente vai levando adiante e completando com aquilo que é possível, né?
Muito bem, ora, muito obrigado, Igor, por este tempo que nos dispensou. Foi muito bom falar consigo, bom revê-lo. E por último, que gostaria, particularmente para aqueles que nos acompanham na América do Norte, que é maioritariamente aqueles que nos acompanham estão aqui neste continente, uma mensagem sua, diretamente de Portugal, aí pelos caminhos de Portugal, como diz a canção célebre pop de alguns anos atrás. Portanto, uma mensagem sua como jornalista, como autor, portanto, homem de Portugal e da diáspora, para quem nos acompanha e particularmente aqueles colegas que fazem comunicação social aqui na América do Norte. É uma mensagem primeiro, de esperança, de carinho, de agradecimento também. Obrigado pelo espaço, por receberem meu trabalho. Parte do meu trabalho também é lido na América do Norte, acompanhado. Quero agradecer muito por isso. Quero sempre pedir que as pessoas deem sugestões, fiquem em contato conosco, porque, obviamente, que eu vivo da minha profissão, mas, sobretudo, eu olho para a minha profissão e para o meio que eu escolhi de sobrevivência com uma missão, né? Obviamente que eu preciso tirar daí o meu sustento, mas eu olho muito para essa ligação entre Portugal e a sua diáspora, Portugal, Brasil, Portugal, América do Norte, Portugal e outros países da América do Sul, como uma missão. De alguma forma, a gente está aqui nesse sentido, para conectar esse povo que fala a língua portuguesa ou não, né? Que não se esqueçam de quem são, das suas origens, valorizem-nas, porque elas são muito importantes. Estou a falar dos açorianos, dos transmontanos, dos lurienses, dos liboetas, né? Do algarvios, mas sobretudo dos portugueses, aqueles que estão espalhados pelo mundo, na América do Norte. Muito obrigado pelo espaço, pelo carinho, e sigam, não deixem de realizar os seus projetos, seus trabalhos. Há sempre uma forma de concretizar aquilo que a gente quer. Muito E já obrigado. agora quero agradecer, desculpa te cortar, já Não. agora agradecer muito a oportunidade de fazer parte desse grupo seleto e tão importante, que reúne aí, os órgãos de comunicação da diáspora açoriana. Para mim é muito importante, é um orgulho. Nós é que agradecemos e obviamente que temos que trabalhar ainda mais em conjunto e gostaria de o ver em breve, se não em breve, quando for possível. Portanto, aqui na Obrigado. Califórnia e um contacto direto com a nossa diáspora e com a universidade também. Um abraço, Igor, muito obrigado e até sempre. Bom trabalho. Obrigado. Um abraço Tchau, para tchau. todos.